galera do Explica, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos estudar mais um tema essa semana. Eu gostei bastante de estudar esse daqui. Espero que vocês gostem também da minha explicação, dos repertórios que eu trouxe aqui para vocês. E o estudo da semana será impactos do movimento anti-vacina para a reemergência de doenças no Brasil. O movimento anti-vacina, né, é uma coisa que acredito vocês já estarem mais por dentro devido à realidade que estamos passando. E vamos dar uma estudada nele. Primeira parte, né, para quem está sempre assistindo às aulas, sabe que eu gosto de retirar as informações dos textos motivadores, né, para mostrar que vocês conseguem escrever uma redação apenas com aquela ajudinha da banca. Especialistas afirmam que os apoiadores do movimento antivacina não se atentam para a ciência em si, mas para a desinformação difundida diariamente pelos mais diversos meios de comunicação, sem respaldo científico. São as conhecidas fake news da saúde, que obrigaram o próprio Ministério da Saúde a criar um serviço para combatê-las. Seria interessante vocês pesquisarem, né, quais foram os serviços criados pelo Ministério da Saúde. Mas, segundo destaque, o movimento anti-vacinação foi inserido pela Organização Mundial da Saúde em seu relatório como um dos 10 maiores riscos à saúde mundial. Realmente é uma coisa muito grave, né? Segundo a OMS, essa revolta é perigosa porque ameaça retroceder o processo obtido no combate a doenças inoproveníveis, como, por exemplo, a poliomielite e o sarampo. E, por último, as razões pelas quais pessoas optam por não vacinar são diversas, né? Afirmam as vacinas não são seguras nem eficientes por causarem reações, apontam motivos religiosos ou realmente o motivo que tem esse boato de que as vacinas causam autismo nas crianças. Com certeza vocês possuem um amigo, um parente, um tio, uma avó, que não está querendo tomar a vacina do Covid. Nesse caso, estou citando para servir de exemplo para vocês. Essas pessoas, elas estão recebendo informações sem respaldo científico, estão buscando informações em lugares não confiáveis, estão recebendo vídeo em grupo de família, falando, né, respaldo científico. E é muito interessante, já pensando em propósito de intervenção, que vocês peçam, né, que o Ministério da Saúde, as mídias, explique melhor para o público, né, como que funcionam as vacinas, até porque teve aquele debate de que tal vacina tinha apenas 70% de eficácia, tinha 40% de eficácia, mas nunca foi uma discussão, né? Quem não tem esse respaldo científico, quem não é da área, tem dificuldade em entender que nem toda vacina, acredito eu que nenhuma vacina tem 100% de eficácia. Então, foi uma discussão assim, não vou tomar da vacina porque tem apenas 40%. Mas tomou outras vacinas que também possuíam a mesma porcentagem. Então, realmente, agora vocês estarem discutindo, propondo como propósito de intervenção, que seja algo mais discutido, né, com o falar do povo, explicando como funcionam as vacinas, tudo isso através dos meios de comunicação. Agora eu trouxe várias informações jogadas aqui. O primeiro é como que aconteceu, né, iniciou o movimento anti-vacina. Foi na década de 90, né, que ganhou a Europa, depois os Estados Unidos e foi conquistando o Brasil. Seus defensores alegam, entre outros pontos, que as vacinas podem fazer mal aos seus filhos, né? O clássico, sempre tem essa informação. E quem causou essa repercussão, né, foi o Andrew, não vou citar aqui o nome dele, mas ele fraudou um trabalho científico em 1998 com o intuito de ligar o sistema da vacina tríplice viral MMR com o autismo. Então, vocês podem pesquisar em vários lugares essa associação do autismo com as vacinas. Mas esse cidadão aqui, ele fraudou a pesquisa dele, querendo alegar que aquela vacina específica causava autismo, porque ele criaria uma outra vacina e essa sim traria riqueza para ele, né? Então, realmente, ele não era nem anti-vacina. Ele estava aplicando um golpe para que aquela vacina fosse desconsiderada e que utilizassem a vacina dele, que acabou nem sendo produzida. Então, realmente,
já é uma coisa aí que foi refutada. Carteira de vacinação digital, algo que não existe, eu também trouxe para vocês estarem colocando a proposta de intervenção sobre a importância das pessoas terem um acesso digital às carteirinhas de vacinação, saberem quais vacinas tomaram, quais não tomaram, até porque eu, por exemplo, não sei nem onde está a minha carteirinha de vacinação e é algo que eu sei que várias pessoas passam. Os pais, os casais não vacinam seus filhos, dizem que se informaram através de redes sociais. Logo puxando para isso, nos canais do YouTube, 8 de 20 canais que disseminam essa informação falsa têm o selo de conta verificada pelo YouTube e pertencem a companhias de promotores de serviço de saúde alternativa. Então, o YouTube, ele tem o poder de derrubar esses canais ou não, mas eles estão ali com a conta verificada, então é realmente um problema, né? Coloquei mais algumas informações aqui para vocês, peço que vocês leiam. Questão de saúde pública, né? A vacinação não é algo individual, você não pode escolher vacinar ou não seu filho, mas mantê-lo em sociedade. Então, um exemplo nas escolas, né? Vários casos de crianças não vacinadas que foram para colégios públicos ou privados e acabaram contaminando outras crianças. Então, realmente, pensando em propósito de intervenção, criar um sistema que, para matricular os filhos na escola, seja obrigatório certas vacinas, seja obrigatório a carteirinha de vacinação, seria bem interessante, né? É uma questão de saúde pública, não dá para pensar apenas no individual. Agora, repertório sociocultural, o nosso famoso aqui, né? Sempre trago para vocês a Constituição Federal. Dessa vez trouxe o artigo 196, que diz o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais. Que políticas sociais nós estamos falando aqui? Da vacinação. Então, é dever do Estado garantir a vacinação, que visem a redução de riscos de doença e de outros agravos e acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Isso está sendo aplicado na prática? Aí vocês que irão discutir. Trouxe para vocês Sartre, né, filósofo francês, e um trechinho. O que está em vermelho é o posicionamento do filósofo, tá? É que eu preferi trazer para vocês na redação para vocês entenderem como pode se aplicar, né? Como aquele estudante escreveu. Nesse caso, Sartre, filósofo francês, defende que cabe ao ser humano escolher o seu modo de agir e de pensar, pois está livre e responsável. No entanto, fica claro a irresponsabilidade da sociedade no que concerne à problemática dos movimentos anti-vacina. Nesse sentido, evidencia-se como causa desse cenário não só o legado histórico, mas também o silenciamento em torno dos impactos que esses movimentos geram. Então, bem interessante esse posicionamento de Sartre, né? E vocês entenderem como dá para se aplicar na redação. O terceiro aqui, né, Claude Lévi, não sei se essa é a pronúncia, mas também filósofo francês, e trouxe o trechinho, mas vou ler apenas o posicionamento do filósofo. Só é possível interpretar adequadamente as ações coletivas por meio do entendimento dos eventos históricos. Nesse caso, eu pensei bastante na revolta da vacina, né? Realmente o povo não estava querendo se vacinar, teve todo esse caos, né? Então, realmente, um entendimento bem coringa vocês poderão usar, assim como todos os outros que eu trouxer aqui, em outras redações, mas se encaixa perfeitamente nesse tema também. Agora, Foucault, ele defende que na sociedade pós-moderna, alguns temas são silenciados para que as estruturas de poder sejam mantidas. Mais uma citação assim bem pesada, mas que se encaixa perfeitamente a esse tema e alguns outros também. E por último, se não me engano, esse é o último filósofo que eu trouxe, é o Pierre Levy, é um filósofo de informação, e ele acredita que a cybercultura coloca o ser humano diante de um mar de conhecimento, onde é preciso escolher, selecionar e filtrar informações para que organizá-las em grupos de comunidades onde seja possível trocar ideias, compartilhar interesses e criar uma inteligência coletiva. Esse aqui também é um pouquinho mais complicado de vocês entenderem, mas dei uma pesquisada no que significa esse mar de conhecimento e no Pierre Levy em si.
Por último, repertório é um que eu achei bem interessante, que é o movimento anti-intelectual. Então, ele pode ser considerado como uma desvalorização do conhecimento científico, né? Então, o movimento terraplanista, ele desfavorece a ciência, né? O movimento antivacina, e outros movimentos com discursos negacionistas que negam, por exemplo, o acontecimento do Holocausto ou da ditadura militar, né, aqui no Brasil. Realmente, esses movimentos anti-intelectuais, eles estão desvalorizando a ciência, algo que nós precisamos prezar que seja cada vez mais reconhecido, cada vez mais exaltado. Então, realmente, é um movimento interessante e nós estamos falando de uma parte desse movimento que é a antivacina, né? Espero que vocês estejam utilizando nas suas redações. Realmente achei um tema muito interessante, tirei muito proveito. Coloquei aqui para vocês trechos de redação, né, como sempre coloco, com alguns outros repertórios. Então, Oswaldo Cruz, Revoluções Burguesas, o documentário da Netflix Pandemia e Getúlio Vargas. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Escrevam a redação, sucesso, lavem as mãos e fiquem em casa, tá bom?